Uma das principais atividades desenvolvidas pelo profissional de manutenção é a montagem e desmontagem de rolamentos. E além de o profissional conhecer técnicas de montagem e desmontagem, um fator importantíssimo ele precisa conhecer é a respeito das tolerâncias dimensionais e geométricas. E isso é o que nós vamos aprender na aula de hoje. Aqui já com o nosso exemplo, vamos lá. Eu tenho aqui um eixo e um rolamento rígido de esferas, que ele precisa ser montado aqui nessa superfície aqui. E observe que aqui eu já tenho uma tolerância dimensional para essa montagem. Mas antes de chegar aqui nessa tolerância, temos que entender que para cada tipo de aplicação existe uma tolerância pré-determinada. E isso nós encontramos onde? Em tabelas. Observe que aqui eu tenho uma dimensão nominal de 20 milímetros. Assim como eu tenho aqui o diâmetro do furo do rolamento. Vamos supor que aqui essa aplicação é para um motor elétrico com carga normal. E aí nós vamos agora consultar uma tabela. Vou colocar aqui um recorte de uma tabela para analisar aqui. Observe o seguinte. Eu tenho aqui, aqui como foi um recorte, aqui em cima, nessa coluna, seria para rolamento de esferas. Então entenda essa coluna aqui como rolamento de esferas. E aqui, rolamentos aqui para carga normal. Carga normal. E como eu falei há pouco, nesta aplicação aqui, será para motores elétricos. Motores elétricos. Então, ele está dentro dessa célula aqui. O que nós vamos verificar agora são as suas dimensões. Lá, o nosso rolamento ele tem 20 milímetros de furo. Então, ele se enquadra aqui de 18 a 100 milímetros. Então a gente vai seguir, a gente vai pegar essa primeira coluna, que são para os rolamentos de esferas, certo? E aqui nós vamos pegar aqui, porque o seu diâmetro do furo se enquadra aqui nesse intervalo de 18 a 100. Quando a gente segue a linha, observe que ele me dá aqui uma tolerância dimensional de K5 ou K6. Na tolerância dimensional, você vai ver, você pode já encontrar os valores, os desvios no próprio eixo, na sua cota, ou apenas a letra. Quando é eixos, letras minúsculas. Então, no caso aqui, seria um eixo, por exemplo, aqui de 20 K5. E nós vamos encontrar os valores desses desvios em outra tabela. Então, inicialmente, qual a aplicação? Aqui vai ser um rolamento para um motor elétrico, né, com base na carga normal. A sua dimensão o seu furo está entre 18 a 100. Seguindo essa linha aqui, ele determina que para este tipo de aplicação, a sua tolerância dimensional é de K5 ou K6. Então vamos ficar aqui inicialmente com K5. E agora o que a gente vai fazer? Vamos encontrar os seus desvios numa tabela de tolerância de eixo e ajustes, resultantes aqui também que eu fui buscar. Observe que aqui, já com a tabela para a tolerância do eixo, observe que aqui nós temos o valor de referência que é o K5, certo? Nós vamos procurar aqui nesta coluna qual o diâmetro nominal aqui do furo. Então nós vamos descer até aqui e se lá é 20 milímetros, ele vai estar no intervalo que está de 18 a 30 milímetros. Quando a gente cruza aqui na linha e subir aqui com o K5, vamos encontrar os desvios, que no caso aqui 11 centésimos e 2 milésimos. Vai ser o seu afastamento superior e seu afastamento inferior. E aqui já são os valores padronizados para o furo do rolamento, que ele vai ser aqui, no máximo zerado, né, com 20, ou até menos 1 centésimo. Então aqui nós já temos os desvios aqui do nosso eixo, né, quais são as dimensões máximas e mínimas com base na outra informação que nós tivemos ainda há pouco. E aqui a gente desceu e encontrou os seus afastamentos. Então a gente volta agora no nosso exemplo e vamos observar aqui. Veja que aqui eu tenho a nossa dimensão nominal, que é 20, né? Aqui 20K5, a tolerância pode vir dessa forma aqui, 20K5, ou já com seus afastamentos, que está em cima afastamento superior e abaixo afastamento inferior. Então, esse eixo aqui, para atender esta aplicação, ele precisa ter
um diâmetro máximo de 20,011 e um diâmetro mínimo de 20,002, para atender aquilo que nós vimos há pouco na outra tabela. Aqui nós temos o rolamento com seu diâmetro interno, onde na tabela também ele aponta que ele tem que ser no máximo aqui 20 milímetros e no mínimo 1/100º menor, para que quando montar ele atenda às definições já pré-estabelecidas pela tabela. E qual a importância disso? Por exemplo, se esse rolamento é montado fora das tolerâncias pré-estabelecidas, você pode ter uma máxima interferência ou mínima, prejudicando aqui o seu ativo. Por exemplo, se eu tenho aqui nesse eixo valores acima dessa tolerância, ao montar, a folga interna radial desse rolamento aqui ele vai diminuir. Então, sobre uma temperatura mais alta, uma dilatação térmica, vai ter problema aqui no funcionamento. E às vezes se pergunta por que durou tão pouco aquela montagem de rolamento. Às vezes as ferramentas foram corretas, mas não foi feita a devida conferência antes aqui para a sua montagem. A gente sabe que interferência mínima ou demais vai prejudicar aqui a montagem do rolamento. Então nós vimos que aqui já foi apontado para o K5 o valor máximo 20,011 e o mínimo 20,002. E aqui já o valor padrão para o furo do rolamento. Mas além disso, às vezes nem sempre a tolerância dimensional é suficiente para garantir ali o bom funcionamento. Por isso que muitas vezes também vem apontando a tolerância geométrica. Aqui eu vou apontar pelo menos para duas tolerâncias de formas de circularidade e cilindricidade. No caso aqui da circularidade é a mais comum. Por exemplo, vai verificar aqui, né? Por exemplo, com um relógio comparador, esse eixo entre pontas, para ver o desvio concêntrico entre o círculo de referência e o qual ele pode desviar. Vamos supor que ele pode ter um desvio de 0,03 para atender. Às vezes a tolerância dimensional pode estar correta, mas ele pode ter valores diferentes em pontos diferentes. Por exemplo, eu vou pegar aqui esse eixo, embora o que eu vou estar vendo aqui com o paquímetro, mas é só para a gente ter uma noção. Primeiro vamos nos basear sobre os valores máximos e mínimos aqui. Então o valor máximo é 20,011 e mínimo 20,002. Eu vou medir aqui o assentamento em diversos pontos. Vamos ver primeiro se ele atende dentro das tolerâncias dimensionais aqui. Então a gente vai pegar aqui. Observe que aqui nesse ponto já deu 19,97. Vou mudar aqui, ó. Lembrando que existem instrumentos mais precisos para fazer essa conferência. 19,97. Vou mudar aqui um pouquinho o ponto. 20,01. É possível que, até porque é um material aqui para uso didático, né? Já bem surrado, a gente usa bastante isso, então vai ter pontos diferentes aqui. Então, primeiramente, que para tolerância dimensional, a gente já percebe que ele está abaixo. Então, o máximo 20,002, o mínimo 20,002 e o máximo 20,011. Então, a gente vê que já está abaixo de 20 aqui. Então, possivelmente, isso aqui, para o que foi determinado pela tabela, ele já não atenderia. Detalhe, como eu falei, existem instrumentos específicos para verificar principalmente essa tolerância aqui geométrica. No caso, tolerância de forma aqui, ó, da circularidade. E também existe a tolerância microgeométrica. Em alguns casos, não só isso vai atender, ainda tem a parte também do acabamento superficial, ou seja, da rugosidade. O acabamento ser ali preciso para uma devida montagem de forma correta e que atenda todos os pré-requisitos. Então, o que nós vimos aqui nessa aula? Que não basta apenas ter as ferramentas para montagem e desmontagem de forma correta. É preciso entender, conhecer sobre desenho técnico, entender aqui a importância das tolerâncias dimensional e geométrica e saber que para determinado tipo de aplicação existe uma tolerância já pré-estabelecida. Então essa foi a nossa aula, espero que tenha gostado. Se você gostou, curte, se ainda não é inscrito, inscreva-se e continue acompanhando os nossos conteúdos. Grande abraço e até as próximas aulas.